aqui no modelo nosso que nós estamos trabalhando, a gente tem, antes a gente estava lá trabalhando com país, estado e cidade, os objetos de fato, né? Então, país, o estado, não, acho que não. E o cidade, né? E aqui, em cada uma dessas classes aqui, a gente tem a questão que tem agregação existindo lá, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho cidades, eu tenho lá um objeto, um estado. Dentro do estado, eu vou ter um objeto, um país. Dentro do país, que é um objeto final, não tenho nada, só tenho os próprios dados. O que acontece aqui, né? Quando a gente está trabalhando com a ideia que vai ter a DAO e a controller, se a gente levar em consideração, vamos dizer lá da ponta, que eu tenho esses métodos aqui que seriam genéricos, básicos da DAO, onde vou ter lá constructor, destructor, vou ter que carregar objeto, excluir, salvar, pesquisar, salvar e carregar no arquivo, que seriam as operações básicas que vai ter. A ideia é que esse formato, que a gente possa trabalhar ele de maneira que a gente possa utilizar o mesmo critério que foi colocado no objeto país, estado, cidade, ele também possa ser criado na DAO correspondente. Por quê? Porque é na DAO que de fato vai estar o código, né? Vamos só fazer uma comparação aqui, né? Se eu pegar a DAO país, é aqui na DAO país que de fato se faz os códigos, efetivamente, né? Por que é aqui que faz efetivamente o código? Porque se eu for precisar fazer uma alteração, se eu tiver que mudar, eu estou usando banco de dados, né? No caso ainda nós estamos usando arquivos, mas eu estou usando o arquivo, daí eu quero tirar o arquivo e quero passar a utilizar um banco de dados, eu não preciso mexer na controller, eu não preciso mexer na view, no formulário, eu só vou mexer na DAO, certo? E efetivamente, de um modo geral, vamos dizer assim, é aqui que o código acontece de fato, certo? Então, eu vou executar o método salvar, eu vou fazer o quê? O método salvar aqui, ele está lá, ó, salvar. Ele vai receber o objeto como parâmetro. Nesse momento, ele está recebendo a posição, porque nós estamos trabalhando com a coleção. E depois nós vamos fazer uma nova versão do salvar, que eu não vou precisar ter a posição. Eu vou trabalhar com o conceito de banco de dados. Vamos trabalhar no banco de dados com a DAO país para salvar. Eu tenho objeto, resgatei o objeto, fiz o cast aqui. Aí eu faço o quê? Verifico se o código é zero. O fato do código ser zero, lá, quando ele chega no objeto, significa o quê? Significa que é um objeto novo, que não tem um valor válido para ele, certo? Então, quando ele é novo, neste caso aqui em particular, a gente está colocando a próxima posição do vetor, como sendo o campo código. No banco de dados, depois nós vamos verificar, daí depois vocês vão se lembrar dessa aula, a gente vai usar o autoincremento. Vamos disparar um gatilho, e esse gatilho vai chamar um generator, que vai gerar um novo código. E esse novo código vai ser o próximo. E quando ele não for, que ele já existir, aqui no caso a gente está setando na posição a qual eu tenho o objeto, certo? O que acontece? Quando a gente for trabalhar com o banco, eu simplesmente vou dar um update, vou mandar editar e vou sobrescrever os valores que eu já tenho naquela posição, certo? Então o que ocorre? De um modo geral, é aqui que a coisa acontece, né? E aqui, no final, o insere aqui ele está jogando dentro da coleção, que é os conceitos básicos lá da coleção, tá? Então tem que inserir. Bom, basicamente, a coleção que eu tenho aqui, ele vai... aqui tem a situação de que eu estou setando o código do país aqui. Mas esse objeto que chegou aqui, não é o mesmo objeto que você usou lá no form. Vão lembrar? Lá quando a gente chama uma controller.salvar, quando a gente manda salvar, a gente não mandou salvar o objeto, um país que está lá. A gente mandou um clone de lá para cá. Quando a gente manda um clone de lá para cá, significa que é uma nova instância. Por isso que acontece no modelo que estava até agora, quando você manda alterar, o código está lá, ele não está o código 1, não está o código 2, não está o código 3, ele vai estar sempre zero. Porque o objeto que ficou lá no formulário, que é o objeto principal, ele ficou com um código zero, não foi atualizado. Exatamente. É o clone que está atualizado e é o clone que está sendo inserido dentro da coleção, certo?
Bom, mas voltando então, o que acontece? Eu tenho pesquisar aqui. O que é o pesquisar que a gente tem? O outro método que eu tenho lá. Eu vou passar o campo-chave e a chave, aqui neste caso do nosso pesquisar, o que está acontecendo? Eu pego e chamo a coleção e peço para a coleção pesquisar o valor que eu quero, certo? Mas na prática, a hora que a gente for trabalhar com banco de dados, é aqui que eu vou fazer o select, que vai mandar buscar lá, que eu vou pesquisar o cara, que eu estou passando o campo-chave, e é aqui que eu vou fazer o código que vai fazer esse select. E nós vamos substituir esse pesquisar. Eu não vou ter mais essa questão de se eu quero ou não quero, certo? Mas eu vou ter a situação de que se eu tenho um campo-chave que chegou aqui para mim pesquisar, ele vai fazer o select, e esse select vai me trazer se existe um objeto ou não. E se existir, ele vai carregar no objeto e vai retornar o objeto que eu estou pesquisando. Certo? Ele vai carregar esse objeto e vai mandar para quem chamou ele, né? Dizendo se encontrou ou não encontrou esse camarada. Não, veja bem, a ideia do quero e da coleção aqui é porque dentro da ideia da gente trabalhar com o conceito de orientação a objeto, não só na orientação a objeto, se fosse mesmo estruturado, a gente ia ter que trabalhar com vetores em dados momentos. Porque eu vou ter um formulário, supostamente, quando você está fazendo uma transação, você está fazendo uma operação no formulário, você tem que carregar certos valores, certo? Dependendo dos valores que você tiver, você vai carregar o objeto, vai carregar ele numa lista, numa coleção. Então, vamos dizer lá, eu tenho um paciente tem uma lista de medicamento. O médico está receitando essa lista de medicamento para o paciente. Quando está receitando essa lista de medicamento, cada item que ele pega lá, que ele está inserindo na receita para o paciente, não significa que ele está persistindo seja no banco de dados. Mesmo porque o camarada colocou lá e de repente chegou no final, não vou mandar nada disso. Ele cancela todo o processo. A hora que ele confirmar, você está armazenando essas informações tudo dentro de uma coleção, certo? Uma grid como essa que nós estamos vendo. Agora, quando ele mandar salvar, o que você vai fazer? Você vai mandar a coleção, vai mandar o objeto receita, onde vai ter o objeto paciente, onde vai ter o objeto dos medicamentos que o médico receitou, e ele vai lá e persistir esse conjunto inteiro, vai mandar persistir lá no banco. Oi? Isso é uma coleção. Quando eu tenho uma lista lá de objetos, eu vou ter lá o objeto receita. Dentro desse objeto receita, eu vou ter vários medicamentos, certo? Cada medicamento que eu colocar lá é um objeto da minha coleção, né? Então, na receita, eu vou ter um objeto que vai ter uma agregação dentro dele, e dentro dessa agregação vai ter uma coleção de medicamentos, né? Que é da receita, certo? Que é o mesmo caso do produto na venda lá na farmácia. O camarada, o cliente chegou na farmácia, ele vai fazer uma compra. Você vai abrir um sistema, vai abrir um pedido, uma nota, e você vai inserir um monte de produtos ali que o cara está comprando, o orçamento. Enquanto ele está pedindo ali, ele não está persistindo isso no banco de dados, ele está colocando tudo dentro de uma coleção. A hora que ele mandar salvar aquela coleção, aí ele vai salvar no banco de dados e vai gerar efetivamente o seu pedido, certo? Que de fato é ali que está acontecendo o processo todo, né? E daí leva em consideração, por exemplo, o conceito de banco de dados, vocês vão ver lá, que é o conceito chamado transação, né? A transação ele vai ter lá o conceito ACID, né? Atomicidade, ou faz tudo ou não faz nada. ACID, a atomicidade, C vem de... Poxa, fugiu aqui. Vou ter que perguntar para o professor de banco de dados na hora de chegar. Mas a ideia de banco de dados é assim, ou ele faz todo o processo ou não faz nada. Ou seja, ele não pode ir lá salvar, vamos dizer lá, você vai ter mestre e detalhe nas tabelas, certo? Vai ter o mestre que vai ser lá a receita, consistência, isolamento e durabilidade, né? Que é os 4 conceitos da transação. Então, o que é? Consistência. Consistência significa que se eu tenho todos os itens que eu tenho lá, vamos dizer, eu tenho 4 itens, a soma das quantidades vai gerar o total de itens que eu tenho que ter.
que vai estar no cabeçalho, vai ter que determinar quanto que tem. O total, o que representou a nota? Quanto que deu o valor total da nota? Se eu somar todos os itens individuais, quantidade vezes valor de cada item, e pegar esse total individual de cada produto, e somar todos eles, vai ter que se bater com o total que tem no total da nota. Isso é consistência. As informações têm que bater, todas elas, certo? Isolamento. Significa que ninguém no meio do caminho, quando você estiver persistindo aquilo lá, ele não pode alterar uma quantidade, a transação tem que ser isolada. Ou seja, no meio do caminho, enquanto você estiver fazendo essa persistência, não pode mexer a quantidade de um item lá. Ele tem que estar todo vedado, isolado. E durabilidade, que ele tem que começar e tem que terminar num tempo hábil. Ele não pode parar no meio do caminho. Né? Então, dentro do conceito de banco de dados, vocês vão ver esses conceitos de transação, que vai estar vinculado justamente com essa ideia de você ter um objeto e uma coleção de objetos que você vai estar trabalhando, e a hora que for persistir, ele vai ter que persistir tudo isso de uma vez só. Né? No caso, na realidade, não significa necessariamente que ele vai inserir. Mas, por exemplo, o camarada está fazendo uma compra lá, uma venda, você está vendendo com o camarada. Ele tem que gerar, tem que atualizar o estoque do produto que ele está vendendo para aquele cara. Todos os produtos que você está vendendo tem que dar baixa no estoque, certo? O contas a pagar, a receber do camarada, vai ter que atualizar que vai ter mais um lançamento novo lá dessa venda que você está fazendo. Vamos supor lá, se você tiver na data, na compra, no cliente lá, tiver a data da última compra, você vai ter que atualizar a data da última compra daquele cliente. E todas as informações que estão vinculadas, todo o conjunto tem que ser atualizado numa única vez. No meio do caminho não pode interromper e parte dessa informação ser perdida. Certo? Por isso que tem que levar em consideração o conceito de coleção. Num primeiro momento agora a gente está usando com esse objetivo, mas a ideia é que vocês saibam trabalhar realmente com coleção, porque ela vai ser utilizada. Não é que simplesmente, agora é bonito, é porque foi visto que a gente está vendo agora. É porque realmente ele é necessário. Certo? Bom, muito bem. Então, o que acontece aqui com relação aos métodos? A ideia, primeira, é que quando vai se estudar, a parte da DAO aqui, de fato, se você analisar, é aqui que de fato a coisa vai acontecer. Mas na controller também tem. Então vamos lá, vamos abrir a controller. Quais são os métodos que tem na controller que a gente está trabalhando? Vou pegar a controller país aqui, não só a controller genérica, mas vamos trabalhar com a controller país. Eu tenho o método salvar lá, que é invocado, que está lá, que a gente acabou de ver agora, certo? Mas se você observar o método salvar aqui, vai observar o seguinte. Aqui é o dividir para conquistar, né? Eu dividi a tarefa. Tem um camarada aqui, ele chama quem aqui? O método salvar, a controller país aqui, ele chama o método salvar a DAO país e manda. O que ele fez? Ele basicamente só invocou o objeto DAO que ele tem aqui e só terceirizou a tarefa. Só mandou salvar aqui. Mas de fato o código está onde? Está na DAO. Né? O pesquisar. O que o pesquisar fez? Ele invocou a DAO país, chamou o método pesquisar e passou os parâmetros lá para a DAO. Ele recebeu os parâmetros aqui em cima e ele reencaminhou para a DAO. E quem faz o trabalho? É a DAO. Né? O get coleção, ele só invoca, ele dá o result e quem que faz o trabalho? A DAO país, certo? Constructor destructor, o split a gente não pegou ainda. Carrega objeto, ele também faz a mesma coisa. Então, de fato, se for levar em consideração, o que é que a gente tem aqui dentro da controller país? A terceirização da tarefa. É o camarada que está no meio do caminho que fala, pegou daqui, toma, agora você faz. E a DAO é o cara que manda, que vai trabalhar de fato. Certo? Por enquanto, certo? Porque daí a ideia é que a gente trabalhe agora no segundo semestre e a gente vai levar em consideração quando que a gente vai trabalhar a controller como as situações que a gente comentou anteriormente, certo? Porque a controller vai fazer o quê? Na hora que eu vou fazer a pesquisa aqui, que eu tenho uma regra aqui para fazer a pesquisa, ela vai determinar se eu quero ou não, como é que vão ser as regras que vão acontecer. E se eu posso passar a pesquisa aqui direto ou não. Vamos dizer assim, nós vamos trabalhar, por exemplo, com CPF e CNPJ. Certo? Oi? Não, ela que vai dizer se eu vou trabalhar ou não com a DAO. O que eu vou trabalhar com a DAO, certo? E vai fazer a regra de negócio.
Porque até agora a gente não está usando regras de negócio, certo? Basicamente a gente está fazendo o que chama de CRUD. Não é isso? Está fazendo a coisa básica lá. Aonde que entra a regra de negócio? Ela vai entrar nessa camada que é controller. E o objetivo nosso é trabalhar essa controller com essa regra de negócio. Certo? Precisa manter o alterar, precisa manter todos os métodos que tem lá. Todos eles. Nós vamos ter os mesmos métodos, só que ao invés da gente implementar trabalhando com a coleção, a gente vai substituir isso daqui usando com o banco de dados. Beleza? Mas o princípio é o mesmo. E é possível fazer aqui também. Certo? Aqui também é possível fazer a mesma operação. Tudo bem? Tá. Então, voltando aqui, ó. Deu para perceber que os mesmos métodos que eu tenho aqui na controller é o que eu vou ter na DAO, certo? Na verdade, o que acontece? Esses métodos que eu tenho na DAO é aqui que de fato você tem que saber implementar. Não vai ser muito diferente a hora que a gente for trabalhar com o banco de dados. Porque é a camada de acesso ao banco de dados que você de fato vai executar a maior parte das operações. As outras operações vão ficar dentro do formulário. E a controller, no momento, ela está meio sem função. É porque não dá para a gente atropelar o processo inteiro e colocar tudo para rodar agora, e daí gera-se uma certa confusão. Né? Do jeito que está aqui, aparentemente, parece que já tem uma certa confusão acontecendo. Então, para evitar esse problema, vamos fazer que nem Jack, né? Vamos por partes. Certo? Então, tá. O que acontece aqui? Só para confirmar. A hora que eu for trabalhar com a controller estado, no caso, né, o que ocorre? Eu tenho supostamente os mesmos métodos e vou executar as mesmas coisas que eu estava executando na controller país. Eu chamo a DAO estado. Cara, te vira. Toma, tá aqui. Certo? Peguei daqui, passo para lá. Olha, eu preciso que faça tal. Então, DAO, te vira. Faça isso. Certo? E ele deixa a arquitetura, vamos dizer assim, acho que está bem clara, que dessa maneira, se eu precisar mexer o formulário, que está hoje, a gente está fazendo no Windows, mas eu quero fazer isso aqui para Linux, vou usar o Lazarus. Não, eu vou usar o Delphi XZ Berlin lá, né? XZ10 lá, que vai fazer para Android, que vai fazer para Mac OS, que vai fazer para qualquer coisa. Eu troco a camada View, eu mexo só no formulário, crio os formulários que vão ser utilizados para esse novo formato. E o que acontece? O restante do código eu consigo reaproveitar. Se eu coloco os códigos tudo no formulário, o que acontece? Eu tenho que reescrever tudo de novo. Certo? Então, o reaproveitamento de código ele fica muito mais eficiente nesse formato. Então, se eu quiser mexer com a camada View, eu vou mexer só o formulário, crio os novos formulários, vou chamar a mesma controller que eu já tinha, que vai estar vinculado com o mesmo banco e boa, vai funcionar. Se ao invés de mexer com o formulário, eu quiser, eu vou deixar a aplicação rodando com Windows, do jeito que a gente fez aqui, mas ao invés de usar a coleção, eu vou usar o banco de dados, ou se eu quiser, eu vou mexer com outro banco de dados. Estou trabalhando com Firebird, que é o banco de dados que a gente vai trabalhar, mas eu quero mexer com Postgres, certo? Se eu precisar mexer com isso, o que vai acontecer? Ao invés de eu mexer com o formulário, eu vou mexer com a controller, eu vou mexer única e exclusivamente com a camada DAO, só com a DAO. E ela vai me garantir, o formulário vai ficar igual, a controller vai ficar, a regra de negócio vai ficar igual, e a única coisa que eu vou trabalhar vai ser o quê? A camada DAO que vai trabalhar com banco de dados. Tá claro o que é isso? Processo. E aonde que a gente quer chegar com esse formato? Né? Nós vamos ter uma incomodaçãozinha, né? Tá. Então, tá claro até aqui? Beleza? Bom, só para a gente confirmar aqui, ó. Então, a controller do estado, ele faz praticamente as mesmas coisas. Com exceção que no caso da controller aqui, eu vou ter o objeto uma DAO estado, só que aqui dentro da controller aqui, eu vou precisar ter uma instância, uma controller país do tipo controller país. Certo? Eu vou precisar, eu vou ter uma DAO, países.
Por que eu vou ter esse camarada aqui? Por que eu preciso desse camarada aqui? E vai acontecer que na controller cidade, eu vou precisar ter uma controller estado, no mesmos moldes que foi feita a agregação, que foi feito lá para o objeto, que a gente fez, o estado tinha um objeto país dentro dele, certo? E ele tinha, o objeto cidade também tem um objeto estado dentro dele. Assim que a coisa acontece? Tem um objeto país também? Não, não. Porque o objeto estado que tem dentro dele, ele tem um objeto país. Estados, certo? Por que eu preciso ter esse camarada? Porque a hora que eu tiver lá no formulário, vamos entender assim, no cadastro de estado, a hora que chegar nesse botão aqui, que eu for mandar pesquisar aqui, no formato que a gente fez, a gente chama quem? A gente chama o formulário consulta país, não é isso? E quando no formulário de consulta país, ele tem que passar o que aqui no lugar desse new que eu coloquei aqui? Eu tenho que passar o objeto e a controller dele, certo? Quem é que tem? Eu tenho que controller nesse momento que eu tenho aqui, a hora que chegou aqui? Eu vou ter o controller estado. Se chegou o controller estado aqui, e eu preciso de uma instância do controller país. Então o que acontece aqui? Eu vou pegar aqui e vou invocar controller país do controller estado, certo? Dessa maneira eu consigo dar sequência ao processo, consigo amarrar o processo inteiro para funcionar. Concorda comigo? Essa é a necessidade que eu preciso ter para poder fazer a chamada. Por isso que dentro dessa arquitetura, dentro da controller estado, eu necessariamente preciso ter a controller país instanciado. Tá claro? Dessa forma, aí lá eu tenho a pesquisa. Bom, dentro desse formato de controller aqui, nós temos uma situação que, vamos dizer assim, em princípio, básico, nós temos uma situação assim, né? A gente trabalhou com os formulários. Dentro dos formulários, a gente criou lá form cadastro país, form cadastro estado. A gente criou form consulta país, consulta estado, tá certo? Na prática, teoricamente, a gente poderia dizer assim, eu criei o form consulta estado, consulta país. Eu poderia simplesmente usar a controller, a consulta estado, e dizer que dentro da consulta país, ele tem um formulário de consulta, cadastro de país, dizer que lá eu tenho um formulário de consulta país e instanciar uma nova instância dele, certo? Não poderia? Assim como no form de cadastro cidade, eu poderia dizer que dentro do form de cadastro cidade eu tenho um objeto que é um form consulta estado. Não é assim que a gente está usando? Só que para a gente não ter essa necessidade de criar instâncias desnecessárias, porque o form de consulta praticamente vai ser o mesmo, não vai? E daí o que aconteceria? Conforme eu for aumentando a escala, eu estaria ocupando instâncias, cada uma instância nova desse processo todo. Ele tem os pós e contras nesse formato que eu montei aqui. O que é os pós e contras? Vamos dizer assim, nós criamos um método que dentro do form de consulta estado, eu seto o form de cadastro estado. Bom, o que acontece aqui? Neste momento aqui em particular, eu tenho já a instância criada, a interface já tem uma instância criada do form cadastro de estado. E eu estou vinculando esse form de cadastro estado para ser vinculado dentro da consulta estado, né? E aqui mais abaixo, eu faço o quê? Eu tenho form de consulta, cadastro estado, observe aqui. Esse que eu acabei de colocar lá no form de consulta estado, eu invoco esse cara e digo que ele vai receber a instância do form consulta país, que foi criada anteriormente também. Eu estou reaproveitando essa instância do cadastro. É a mesma instância? É a mesma instância. Está correto isso? Está claro isso? Aí, o que acontece? Bom, supostamente, se eu fosse criar todos esses objetos, eu até poderia criar um de cada um e dentro dele fazer a hierarquia lá. Eu tenho o consulta cidade. Eu tenho o form de consulta cidade, ele chama uma instância de form de cadastro cidade. Dentro do form de cadastro cidade, eu crio um consulta país, estado. E dentro do form de consulta estado, eu crio uma instância de cadastro estado.
Aí dentro do cadastro estado eu crio uma nova instância de consulta país, e dentro do consulta país eu crio uma nova instância de cadastro país. Eu tenho toda a hierarquia ali montada, certo? Em paralelo a isso, eu posso ter uma instância de forma e cadastro consulta estado, em paralelo a isso tudo. Assim como a gente tem no objeto. Tá claro? É isso que a gente tem? Supostamente eu poderia ter isso tudo. Né? Mas dessa maneira eu fico com ele todo amarrado e eu só vou ter uma instância de cada formulário. O código vai ficar muito mais enxuto. Tá claro esse formato? Eu teria uma nova instância. No caso no desenvolvimento web, por exemplo, que não é o nosso caso aqui, que talvez quem não viu desenvolvimento web ainda vai ficar meio perdido, isso é uma coisa que eu não consigo fazer no formato web, certo? Porque no formato web eu tenho a session lá, que é a seção que eu estou trabalhando, e a hora que eu for clicar lá, para mim manter esse formato, o que é que tem que fazer? Tem que criar um pop-up lá. Não é isso? Eu tenho que criar uma pop-up e eu não consigo reaproveitar um formulário. Por que a gente consegue fazer nesse formato aqui, só para a gente esclarecer, né? Nesse formato que a gente está trabalhando desktop aqui? Porque a gente está usando os formulários sempre usando o show modal. O que é o show modal nesse momento aqui? O show modal, ele só permite que você trabalhe com o último formulário que você chamou, que você invocou. No formato web, você dá um show, você não dá um show modal. Ou seja, ele está no formulário com um navegador aberto, ele pode abrir uma segunda instância daquele navegador, ele pode ter em paralelo o mesmo aberto. Só que são sessões distintas. Cada um tem a sua sessão. Na modalidade que nós estamos trabalhando nesse conceito modal, ele não tem como fazer, certo? Não quer dizer que no desktop não dá para fazer na forma que não seja show, na forma modal. Dá para fazer simplesmente show. Só que quando você cria no formato show, o que ocorre, é assim. Você pode ter várias instâncias acontecendo em paralelo. E de repente um formulário desse ficou escondido atrás. E o cara vai lá e abre outro. E de repente ele salva um cadastro, por exemplo, um cadastro de país. Ele criou uma nova, chamou um novo, ele foi lá e salvou. E de repente ficou com dado parcialmente num outro formulário que está escondido. E ele pega e manda salvar de novo, ele matou a atualização que ele tinha de fato efetuada. Certo? Isso cria um transtorno muito sério. Na modalidade web, isso acontece. Certo? Como ele pode estar abrindo duas instâncias, ele foi lá e salvou o primeiro formulário com a informação correta. De repente ele pegou e fechou aquele formulário, foi fazer outra coisa e ficou um segundo formulário, um outro navegador, aberto com ele lá. E de repente a pessoa não viu, não, em vez de ele simplesmente fechar aquele formulário, manda salvar. A hora que ele mandou salvar, o que acontece? Ele matou a atualização que de fato ele já tinha efetuado. Não é que no caso pode. Aqui no nosso também, dependendo como a gente for trabalhar, ele também permite essa possibilidade, certo? A questão é que o navegador não permite, como você tem que ter a session, você tem que ter a sessão aberta e amarrada, ele não vai fazer, ele não tem como trabalhar nesse mesmo molde que nós estamos trabalhando aqui. Tá claro? Pessoal que já mexeu com web, tranquilo? Deu para entender as diferenças dos conceitos que a gente está tratando? Tá? Então, o que acontece? Entenderam aqui por que foi feita essa amarração no constructor do objeto? Foi instanciado os formulários, foi setado um formulário dentro do outro, e foi reaproveitado todos os formulários que tem aqui, que são as instâncias. Nós vamos usar essa mesma ideia depois, na hora que a gente for trabalhar com banco de dados, né? Porque lá vai existir um camarada que se chama Data Module. Tá? Só para antecipar um pouquinho. E daí, nesse Data Module, eu também só preciso ter uma única instância. E esse Data Module, ele vai precisar, em todas as DAO, eu vou precisar esse cara. E nós vamos usar esse mesmo conceito que nós estamos colocando aqui. Tá claro? Beleza? Então tá. Então, aqui deu para entender então que quando eu estou passando aqui os objetos que eu estou chamando aqui, eu estou utilizando esse conceito de chamar o formulário e eu estou, vamos dizer assim, economizando formulários aqui, no final das contas. Certo?
fazendo uma economia de formulários, porque eu estou utilizando os formulários de uma maneira que eu consiga reaproveitar esses formulários, né, um chamando o outro e setando esses formulários. Eu vou setar uma instância de cada formulário. Isso gera mágica. A gente está falando de uma pessoa usando, né? Aí esse produto em um servidor com a mesma aplicação. Então, neste caso aqui no momento, nós estamos usando o formato com camadas, certo? Mas o que acontece aqui no caso, que eu não separei ele entre formulário cliente e a aplicação servidor. Esse é um outro conceito, na realidade, que a gente tem que tratar, que é assim, né? Que é o que a gente tratou na sala de aula. Na verdade, na aula passada que a gente fez no quadro, eu passei o diagrama de como funciona esse formato. E aqui agora, o que era a ideia, é mostrar como o código comporta-se daquilo que a gente tratou no quadro. Certo? Certo? Tranquilo? O que acontece aqui? Nós estamos vendo aqui, nós temos formato MVC, onde eu tenho todos os formulários são a camada view. Eu tenho a controller, né? Uma controller para cada objeto, no caso. E eu vou ter o model, que é justamente esse conceito de trabalhar com o modelo e criar as instâncias. Então, eu crio o formulário pai e dele eu herdo e crio o formulário filho. Bom, a herança não é só com o formulário. Nós fizemos ainda, além desse caso aqui, quando a gente trabalhou aqui com o país, ele herda dessa genérica aqui, né? E daí, só para um alerta aos, vamos dizer, aos desavisados, né? Que a gente colocou essa genérica aqui, e a gente herda dessa genérica aqui, onde eu tenho o código, o cadastro e a data aqui, que aparentemente parece ser uma coisa simples, né? Ó, o código, o constructor da genérica, eu coloco lá que código recebe 0. Eu tenho constructor, certo? Eu vou colocar lá que a cadastro vai receber, abre e fecha espaço. Última alteração, recebe, abre e fecha. Então, o que acontece? Esse método, constructor que está aqui, embora quando a gente trabalha aqui dentro do estado, vamos colocar no país que está aqui mais próximo, quando eu estiver aqui no país, aqui, que eu for trabalhar com esse camarada aqui, necessariamente, eu tenho que usar, ele está herdando, não tá? Eu tenho que colocar aqui o quê? Eu tenho necessariamente... O que significa esse unted? Herdado. E o herdado aqui significa o que, basicamente, para a gente? Que ele vai invocar da classe pai, o constructor da classe pai dele, e vai, com todos os atributos que estão lá, e vão zerar. Isso é um conceito básico que foi visto lá no semestre passado, tá lembrado? Assim como coleção e tudo mais, que sempre quando a gente herda, a gente tem que usar, né? Tá. Então, o que acontece? Aqui, esse formato aqui, ó, na realidade, né, vamos só complementar o processo inteiro, então. Né? Aqui, eu vou ter a function que está faltando aqui, que se chama... Eu estou na genérica. Qual que é o método que está faltando aqui? Não. Clone. Vai retornar um t-object. Não, na realidade em tudo tem que ter, né? Exatamente. Vamos entender assim, né? Se eu coloco aqui na genérica que tem, e daí vamos exercitar um pouquinho o processo da model, né? Isso daqui está dentro do nosso conceito, que nós estamos reformulando aquilo que a gente estava vendo anteriormente, né? Isso aqui faz parte do conceito de model, certo? Então, o que acontece? Result, recebe...
genérica ponto cria objeto, certo? Aí result ponto set código recebe código. Result ponto set cadastro recebe cadastro. E result ponto set última alteração recebe última alteração. Ok? Tranquilo? E lá na classe país, lá que tem um clone, a gente, aqui também, o que acontece? Eu vou ter... Aqui acontece assim, ó, vamos só para um ponto importante aqui que tem que ser considerado. Colocar a palavra em unted é uma coisa que ela requer um certo cuidado, certo? Porque tem certas coisas que eu posso considerar que ele vai levar em consideração antes de fazer as outras coisas que eu tenho, e tem certas coisas que eu tenho que considerar após ele ter sido executado, certo? Então, eu vou dizer assim, eu posso colocar ele aqui no começo, posso colocar ele no final, eu gostaria que... faz diferença se eu colocar esse cara aqui, ou eu colocar esse cara aqui? Mas porque ele vai executar o construtor de lá. Ele vai executar os métodos da classe herdada, posterior a executar os métodos da classe herdeira. E daí, aonde que é o certo para colocar no caso do clone? Sim, no começo. No caso do clone, após. Lembre-se que eu posso induzir vocês ao erro, ter apagado no lugar errado e simplesmente deixei para verificar o que acontece. Hã? Sim. Oi? Faz. Eu acho que é no começo. Antes do genérico vem. Eu vou colocar, eu já coloquei a informação e eu vou colocar o seguinte para vocês. Teve gente que na prova e no trabalho colocaram aqui o código, setaram os valores aqui do país, certo? Não, no clone aqui, no result, chamou o código e setou os campos aqui, certo? Não é isso? Aonde que é o correto fazer se eu tenho a herança aqui no genérico, não é isso? Então, o que acontece? Bom, de qualquer forma, eu vou pedir que vocês façam um teste para checar no código de vocês e fazer esse teste com relação a esse processo. Porque eu não lembro de ter visto nenhum que fez usando o conceito da herança da classe pai lá, no princípio do modelo mesmo. Sim, exatamente. Mas dentro do conceito da herança, concorda comigo que é lá que vai ter que ter o clone? Se você está tendo filhos, você coloca lá. E daí o que acontece? O código, supostamente aqui, eu não vou ter o código, não vou ter a data de cadastro, não vou ter a data da última alteração aqui. Porque já está lá na classe pai. Isso. Está claro o processo? Faz. Se você... Não, o que acontece é assim, por exemplo. Tem determinados momentos, é uma coisa sutil, não é em qualquer lugar que isso vai acontecer, certo? Mas o fato de você usar o termo unted, invocar o da classe pai, dependendo do que você estiver fazendo, ele pode executar operações que você, de repente, vai matar ela depois. Entendeu? Então, tem situações que você pode chamar ela antes, e tem situações que você chama ela depois. Professor, seria o caso dessa naquele dia que a gente está tentando bloquear lá? Oi? Naquele dia que a gente estava tentando bloquear? Não. Que a gente queria chamar a classe pai, que bloqueava essas certas coisas. Não. Aquela é outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Vamos por partes. Tá certo? Só para reforçar o conceito do que a gente está trabalhando, que seria, no caso, o módulo, né? Que seria o modelo. Nós estamos trabalhando focado em modelos, em módulo, certo? Beleza?
foi doidado, mano. Vamos dizer o seguinte, é que se eu interferisse antes desse processo, ia ser complicado, certo? Então eu resolvi preparar os ajustes todos, mesmo porque a gente ia ter que trabalhar com o conceito das camadas, Model View Controller, certo? Que só podia ser passado depois, não poderia. Se eu passasse antes, a coisa ia ser mais complicada. A gente não percebeu mesmo. Isso. Teria que estar o clone lá, né? Porque É. se retardando. Não. Não ia acertar. Não. Se tivesse já lá o clone, né? A gente já ia seguir o padrão, né? Não tava, a gente não se. Moçada, vocês estão gravando essas coisas aqui na videoaula. Não. Maldade o negócio desse. Você vai fazer dar um teste no Messia, com esse da qualidade avançada. Você vai alocar, sabe que já porque os clones Não, beleza aqui? Beleza com relação ao conceito? Tranquilo? nenhum dos clones eu vou precisar acertar. É, exatamente. Porque você faz no pai e ele vai A mesma herdar. coisa quando eu estou chamando lá o limpa, edit, o bloqueio, que chama primeiro o construtor do genérico. É. Agora vamos entrar num outro assunto que é um tanto quanto tão delicado quanto esse, só que diferente, certo? Vamos dizer assim, Eu vou estudar depois dessa hora. a gente colocou nos formulários lá que quando eu vou chamar o novo, deu erro em algum lugar. Deixa eu achar onde está o erro. É porque na genérica aqui não foi criado. Não. Tem sim. Mas ele está reclamando de outra coisa aqui embaixo. Não é isso aqui, não. Tá. Vamos lá. Não vai compilar hoje, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó. O que acontece? Eu tenho form de consulta, que é o que eu quero mostrar. E dentro desse form de consulta país, a gente tem a situação de que, vamos dizer assim, eu tenho um objeto, e esse objeto, eu tenho que zerar ele. Eu usei o objeto, certo? Supostamente, quando eu vou dar um novo, eu tenho que limpar os dados que estão lá no objeto, certo? Uma coisa que a gente já trabalhou bastante com relação à instanciação, a gente trabalhou lá que se eu tenho um país, né, eu vou invocar o construtor dele, eu chamo assim, né, um país.cria objeto, né? Oi? É assim que a gente faz? Só vai chamar, vai ensinar uma Oi? Só vai chamar o construtor. O que é esse código que eu acabei de colocar? O que ele faz? Só vai chamar o construtor. Ele vai criar uma nova instância? Não, só vai citar os valores originais do país. Essa não é coisa quando carrega. O objeto vai passar a ser novo. Será? A gente dá a mesma instância. Se a gente coloca isso no constructor, ele dá certo? Não vai conseguir não. Mas eu posso usar esse formato? Você for criar o objeto, sim. Se ele não tiver valor new, eu posso fazer isso, certo? Ele funciona. Ele cria instância do objeto? Não. Mas ele zera o objeto? Zera. Zera-se nos códigos lá da classe genérica, lá, da classe pai dele, né? Tiver isso colocado dessa maneira, certo? Caso contrário, não vai ter. Não vai fazer nada, né? Nos períodos anteriores, eu não cheguei a usar esse formato aqui. Mas esse semestre nós vamos trabalhar com ele usando essa linha aqui. Então, quem aprendeu nas versões anteriores vai ter que repensar o conhecimento nesse aspecto, certo? Porque nos períodos anteriores, no lugar de fazer isso aqui, a gente fazia que era um país e dava .set código e colocava o valor 0 aqui dentro. No caso ali, quando agora o professor fez lá no genérico, ele iniciar tudo zerado lá, né?
Isso. Daí o professor zerou tudo lá no genérico. Porque daí, aí eu vou, o que que é que vai acontecer se eu, ao invés de fazer esse método aqui, eu fazer ele cria objeto, o que que ele vai acontecer? Ele vai zerar todo o objeto, certo? Como se eu fosse simplesmente zerar o objeto. A instância é a mesma. Ele não vai criar um novo endereço de memória. No mesmo endereço que ele tem, ele vai zerar os valores que eu tenho naquele objeto. Só que o salvar, ele salvou em outro endereço. Não, o salvar ele já está salvando em outro porque a gente está mandando um clone. Quando você salvou, ele vai É. salvar o clone, não o próprio objeto. Exato, Ele já exato. salvou em outro lugar. Exato. Aí aqui ele zera o objeto que você tinha guardado os valores e o clone lá não é. Exato. Nesse caso, agora você está reaproveitando aquele próprio objeto que você estava ali. Só estou zerando ele para poder reutilizar ele. Com um objeto. Oi? Uma Você instância. trabalha com Uma instância. o objeto vai ser sempre o mesmo, o clone que vai mudando. O Né? clone que vai. Isso aí. Exatamente. Tá ficando bom o negócio. Valeu a pena ficar na No caso, É. obrigatoriamente, agora que você está fazendo isso, ele vai sempre zerar quando está novo. Porque sempre vai ser a mesma instância, você está chamando o construtor do genérico. Exato. Vai ser obrigado a zerar. Né? Tem que Vai ser zerar. obrigado a zerar. Agora não dá mais aquele 1. Aí chega na prova e não faz merda. Né? Agora não vai ficar o 1 lá que você ficou Tá. lá. É. Então. Sacanagem, né, professor? Não. É que na prática o que acontece é assim. Teoricamente, eu não preciso do método se eu setar código zero já no objeto, certo? Por que eu não preciso? Porque, de fato, o que acontece? Quando eu faço essa linha aqui, todos os campos edit que vão estar lá dentro do formulário, eles já vão estar zerados, certo? Só vai confirmar. Né? E a hora que eu clicar no salvar lá, que ele vai pegar dos campos edit, vai persistir no objeto, vai passar para o objeto, vai setar no objeto, ele vai pegar todos os campos zerados e vai fazer. Então, teoricamente, colocar set código zero aqui no código do objeto e manter o restante aqui, supostamente funciona. Exato. Oi? Só que daí você não está usando a herança. Nós estamos usando, como o cria-objeto como método a gente não utilizou, só utiliza ele na forma do constructor para instanciar um novo endereço, e eu não preciso de um novo endereço na realidade, porque se eu chamar o constructor aqui, em vez de fazer isso daqui, pegar e fazer aqui, um país recebe países.cria-objeto, eu vou estar instanciando um novo objeto. E o que aconteceu com o objeto um país que eu tinha antes? Vou lá viajando. Ele está ocupando o endereço de memória, ele está lá no computador, aí vamos dizer assim, ele está perdido, né? Vamos supor assim, você ficar brincando de clicar no menu, de entra no país, sai, entra no país, sai, entra, sai, entra, sai. Daqui a pouco, o que começa a acontecer? Não, o computador vai começar a ficar lento. Ficar CPU lá em cima. Certo? Aí ele vai começar ocupando cada vez a memória lá, a barra da memória lá no uso da memória, começa a crescer assim, certo? Os caras falam que Java é lento, mas o programador faz negócio lento. Sim. Exatamente. Então, esse é um dos pontos que eu queria colocar a gente para discutir, porque essa é uma realidade que pode acontecer não só aqui, quanto em qualquer outra parte do código que você pode estar trabalhando. Você pode ter uma aplicação que está dando baixo desempenho, mas o que acontece? Quantas instâncias você está trabalhando daquele objeto, certo? Daí você tem um camarada que abre e fecha, vamos dizer assim, vamos supor que você cria uma situação que você constrói o objeto e a linguagem não tem um garbage collection. O que é garbage collection? Coletor de lixo. Mas mesmo que ele tenha o coletor de lixo, e vamos supor que sempre você está instanciando de uma forma desnecessária, você pode até ter o coletor de lixo, mas o coletor de lixo, quando que ele aciona? Quando que ele vai lá e libera aquela memória?
Mas então, aí o que acontece? Se você criar um formato em que toda hora você vai lá e está criando uma nova instância, certo? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, não saiu da aplicação. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Aí o que acontece? A tua aplicação começa a consumir uma quantidade de memória monstruosamente grande. Esse computador está ficando lento, essa aplicação é muito pesada, ela exige, vão ter que atualizar a máquina, vão ter que fazer uma série de coisas, certo? Hã? Vai ter que colocar mais gigas de memória lá, porque... 32 GB, certo? processador Core 7, daí não fica lento. Entenderam o X da questão? O que acontece? Não fica lento. Porque daí, conforme você vai criando instâncias e instâncias a mais a respeito dos objetos que você está trabalhando, o Garbage Collection ele pode ser acionado. Mas, de repente, você está criando tantas instâncias, que acontece o quê? A aplicação começa a ficar pesada. Se for aplicações, instâncias que você está criando, que não tem a ver com banco de dados, até tudo bem. Mas se você estiver criando instâncias que criam vínculo, connection com o banco de dados, ele detona, ele vai detonar. Entendeu? Aí o banco de dados não vai suportar, porque daí vai aparecer que você tem lá um computador, ou você tem lá 10 computadores, mas se a aplicação que você está criando, ele vai chamar tantas instâncias do banco de dados, ele vai ser equivalente a você ter uma aplicação que tivesse lá 100 terminais conectados. Mas é a mesma estação que está fazendo as várias conexões com o banco de dados. Por isso você tem que usar sempre a mesma conexão. Certo? Entenderam o X da questão? Você chama, fecha. Se você monitorar a capacidade de memória, ela pode ficar razoável, mas de repente você fazer um teste de estresse com a tua aplicação, o que acontece é que ela começa a pedir mais memória, começa a ficar lento. E o que acontece? É o problema da máquina? É o problema do camarada que foi lá e projetou e colocou um monte de instâncias, certo? Aquela pecinha. Certo? Tem que ter uma atualização de BIOS aí. Tá certo? Entendido essa questão com relação a esse ponto? Certo? Só para lembrar que nós estamos tratando de um assunto com um nível um pouquinho mais fora. Quem estiver assistindo essa videoaula aqui e não estiver sintonizado com todas as etapas que a gente fez anteriormente, essa videoaula em particular vai ser um tanto quanto complicada de se entender aquilo que nós estamos tratando aqui. Tá certo? Tá claro esse ponto? Eu consigo fazer isso com as aulas lá também? Consegue. Tá? Uma boa economia. Vejamos. Tá, as instâncias, carrega, consulta. Tá. O objeto tem como feature e o objeto também, dessa forma, não carrega arcos. Sim. Para zerar ela, exatamente. Na última videoaula acho que eu coloquei, né? Não, tudo bem. É que eu queria reforçar esse conceito porque ele é fora do padrão convencional que a gente estava utilizando até então, certo? Então, mais para dar uma reforçada. Tá. Uma coisa que a gente vai ter que mudar nos formulários de consulta que tem aqui é o seguinte, né? Nesse camarada aqui, a gente utilizou aquele conceito do evento clique aqui, né? Certo? Aí se você clicar fora do campo, você pega o link. Então, esse é um problema que aí, foi mal aí, porque não me lembrei desse caso, desse problema que poderia acontecer, né? Vamos pegar o form consulta aqui. O que acontece aqui? Eu estou aqui dentro desse camarada e vai ter lá o evento onClick lá, né? Então, nesse caso, ao invés da gente usar o evento onClick, a gente vai usar o checked lá, né? O checkbox, certo? A gente vai usar o checkbox e daí, quando a gente estiver dentro do consulta aqui, que a gente for
a gente vai usar o que tiver checado, que o primeiro que tiver checado vai ser o que a gente vai usar para fazer a alteração e para fazer o selecionar, certo? Para a gente poder fazer alteração, exclusão e sair, ok? Provavelmente na terça-feira, como a gente já tem videoaula de tudo gravado, não vai ser necessário a gente fazer uma revisão, certo? Teoricamente, certo? E como a gente já tem uma avaliação parcial também, então na terça-feira, como hoje vai ser meio complicado em função do tempo que está aqui, então na terça-feira eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. Quando a gente clica no alterar, usando o checkadd, para poder carregar ele no formulário, onde ele vai buscar lá na controller, e daí nós vamos invocar a controller e vamos usar o checkadd para descobrir qual a posição do valor que eu tenho, certo? Oi? A gente não vai usar o event onClick por causa daquele lixo que está acontecendo de pegar qualquer dado lá, tá certo? Se eu selecionar o checkbox, vai ter só aquela parte de diferenciar quando que eu quero alterar e quando que eu vou querer selecionar, que é lá no caso da roupa. Né? Na roupa, quando eu for pesquisar, ele vai pesquisar ali, quando eu clicar no checkbox, ele tem que pegar o objeto. Ele vai pegar o objeto. Só que e daí, quando estiver dentro dele mesmo, daí ele só vai alterar. Sim. Daí nós vamos usar a controller com aquele diferencial, que é o que a gente não concluiu na última videoaula, certo? É justamente por isso que eu não vou fechar nessa videoaula de hoje, e eu vou deixar para mostrar isso na próxima aula, certo? Para ficar tranquilo nesse ponto. Tudo bem? Claro? Tranquilo? Então não percam a próxima videoaula, né? O próximo episódio da nossa, né, o curtir, né, lá, o like, né, da última temporada. Isso aí, do último, o canal, lembre-se, exatamente. Beleza? Compartilha com os amigos, compreenda até o que você